Feridas que curam. Suas feridas serão suas credenciais. No livro de Salmos 147:3 diz: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ninguém gosta de ser ferido. As pessoas amam os beijos, os abraços, os elogios. Nós gostamos de muitas coisas que nos proporcionam qualquer sentimento ligado ao prazer, à segurança e ao bem-estar. Mas odiamos profundamente sermos feridos. Só que na vida, nós somos mais feridos do que levantados, elogiados e amados. É mais fácil alguém te destratar em uma fila de restaurante do que alguém te abraçar e dizer que você é bem-vindo, até mesmo entre os familiares. É muito mais fácil alguém fofocar o teu nome e te ferir por causa de alguma situação passada do que simplesmente deixar o seu passado para trás e te dar força para construir uma nova história. O ser humano não sabe lidar com as feridas, mas as feridas são inevitáveis, você querendo ou não querendo. Elas vão chegar. Afinal de contas, a vida que Deus nos permitiu viver na Terra e aquilo que Ele planeja para nós enquanto estamos aqui não tem a ver com aquilo que queremos, mas com aquilo que precisamos. Deus sabe o que você precisa. Acredite nisso. Não são nos dias ensolarados da vida que crescemos. São nos dias difíceis. Deus sabe o que você precisa, por mais que você não goste das feridas. As feridas, por incrível que pareça, nos amadurecem, nos trazem experiências. As feridas, principalmente depois de superadas e cicatrizadas, nos ensinam. O que mais desejamos é ter carinho, atenção e aceitação em nossos relacionamentos. Porém, por muitas vezes, as pessoas que procuramos todo esse carinho, atenção e aceitação são justamente as pessoas que nos ferem. Agora preste atenção. Tudo o que você está vivendo hoje, não pense que isso não vem de Deus, pois Ele sabe o que você precisa para amadurecer, para crescer. São nos piores momentos da nossa vida que nós descobrimos quem somos. Deus não precisa te colocar em uma dificuldade para descobrir quem você é, porque Ele te conhece desde que você estava no ventre de sua mãe. Quando Deus permite que uma ferida chegue na sua vida, é para que você descubra quem você é realmente, porque ninguém continua o mesmo depois de ser ferido. A ferida vai mudar alguma coisa em você. E como as mudanças vêm de Deus para a sua vida, Ele permite que elas cheguem, por mais que você não queira. É no meio das lutas, é no meio das dificuldades que você começa a descobrir a força que tinha, o Deus que servia, a provisão dele para a sua vida, o filho de quem você é, o poder que está em você. Existem pessoas que, se passassem por aquilo que você já passou na vida, já teria morrido, mas você ainda está de pé. Deus está mostrando quem você é. O meu deserto foi muito pesado, muito difícil, porém hoje agradeço por tudo que aconteceu. No momento da dor que amadurecemos, no momento que eu estava desesperado, sofrendo um adultério, falido financeiramente, olhando para o poste de energia, esperando a empresa de energia cortar a luz, vivendo à custa de cesta básica e com uma filha querendo cometer suicídio. Foi aí que aprendi, nessa dor, nesse momento obscuro da minha vida. Foi aí o teste, a prova. Foram nesses momentos que Deus me ensinou muita coisa. Foram muitas feridas,
Mas hoje, aquelas feridas se transformaram em cicatrizes da luta. As pessoas hoje me seguem, não pelo que eu sou, mas sim pelo que superei, pelas dores que passei, pelas feridas que viraram cicatrizes. As pessoas te seguem porque, ainda que você tenha passado pelo vale da sombra da morte, você ainda continua de pé. As pessoas vão te seguir porque, apesar das feridas, como a perda de um ente querido, como o dinheiro que não caiu na conta, como o desemprego, como a injustiça, apesar disso tudo, você permanece de pé. As pessoas seguem quem permanece de pé, apesar das feridas. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Essa passagem é bem interessante. Repare que o inimigo dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Um grande exemplo da Bíblia que podemos citar é Jacó. Em Gênesis 32, versículos 24 a 28 diz: e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porque ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Nunca mais reclame quando Deus te deixar sozinho por um tempo, porque todo mundo que Ele quer promover, Ele testa no secreto e sozinho primeiramente. Deus não te abandonou, pois Ele não abandona filho, mas a solidão atrai um tipo de guerra que você vai ter que lutar para descobrir quem você realmente é. Jacó lutou com todas as suas forças com o anjo, mesmo sendo ferido em sua coxa. Ele continuou. Perceba que o novo nome que foi dado a Jacó foi pela forma que ele lutou. Ele recebeu o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Tiramos um grande ensinamento aqui. Grave isso. A sua próxima fase vai ser de acordo de como você lutou. Sem a luta que trouxe a ferida, Jacó não passaria para a próxima fase. Deus permite que você passe por uma situação de dificuldade para aprender antes que os homens te ferissem, porque fiéis são as feridas feitas por um amigo. Se os homens te ferissem antes de Deus, talvez você não se levantaria mais. Naquela luta com o anjo, Jacó foi ferido para passar para o próximo nível. As feridas são credenciais para provar o que você superou na vida. Elas possuem 3 razões principais. A primeira, as feridas te dão autoridade. Quando passamos por uma situação muito difícil em nossa vida e a superamos, viramos autoridade com relação a isso. Quando você pedir conselhos com relação a determinado assunto, antes verifique o que aquele conselheiro passou na vida, quais os problemas que superou, quais as feridas que venceu, quais as cicatrizes que ele tem para mostrar. Essas são as credenciais de autoridade, as cicatrizes, porque se não forem cicatrizes, são feridas ainda não curadas e abertas. E com isso esta pessoa não tem autoridade para falar com propriedade sobre aquele assunto determinado. Segundo, as feridas aceleram processos. Quando Deus permite que você enfrente uma situação difícil, automaticamente o bálsamo já está preparado para te curar também. Depois que você tiver autoridade, os processos serão mais rápidos.
Existem casamentos que demoram 20 anos para entrar em ordem. Outros demoram 6 meses. Tem pessoas que demoram 10 anos para prosperar financeiramente, mas tem outras que prosperam em 2 anos. Os processos são diferentes, porque alguns evitaram a ferida e outros superaram as feridas que vieram. 3. As feridas mostram para o mundo quem você é. Não pregamos sobre Jesus hoje pela festa que fizeram quando ele entrou em Jerusalém no burrinho, mas pelas feridas que ficaram em suas mãos. As feridas te promovem, te colocam na história. Quando Deus permitiu que as mãos e os pés de Jesus fossem feridos e o seu corpo dilacerado, era para que a bênção que estava nele passasse para todas as gerações, inclusive para você. E também para que ele entrasse para a história, porque leais são as feridas feitas por um amigo. As feridas que são feitas por Deus cicatrizam. As feridas feitas por homens ficam abertas. Quando ficam cicatrizadas, viram credenciais, autoridade, promoção. Quando ficam abertas, apodrecem. Normalmente as pessoas comentam do seu dia ruim, não do dia bom. Passarão 10 anos, as pessoas vão continuar lembrando do dia que você foi ferido, mas você suportou, cicatrizou e agora virou uma autoridade. Você tem uma credencial. As pessoas divulgam seu nome de acordo de como você lutou diante das feridas. Quando você está passando pelo período do sofrimento, as pessoas vão falar, vão fofocar, vão opinar. No meu caso, virei assunto na cidade onde eu morava. Deixe isso para lá. Apenas ore, lute, aproxime-se de Deus, conheça-o, ame-o. Isso que vai te levantar e você vai virar autoridade. São as suas feridas que vão definir o seu próximo passo do futuro. Quando você for decidir o próximo passo da sua vida, olhe para as feridas que você carrega no corpo, na alma, que elas vão te apontar o próximo passo, porque ninguém continua o mesmo depois de superar uma dor. Quando você vence uma dor, você amadurece, e não é qualquer pessoa que te machuca de novo. Quando você supera uma ferida, você está muito à frente das pessoas que ainda estão lutando contra essas feridas. Agora preste atenção nisso. Muito mais importante que a ferida que você tem é quem te feriu. Não entendemos quando Deus permite uma dificuldade, mas existem coisas que não precisamos entender no momento. Só precisamos continuar andando, mesmo mancando, rastejando com dor. Jacó foi ferido, assim como você pode ter sido ferido nas emoções, nas finanças, na família, na vida ministerial, mas não existe ferida que não cicatriza. Existem pessoas que estão no meio da ferida e estão revidando, discutindo, murmurando, reclamando. Como você luta determina o processo que você vai passar. Você não é o que fez, você é fruto daquilo que lutou e venceu. As feridas que Deus permitiu que te ferissem é para matar o Jacó que existe dentro de você e trazer Israel. Tudo que você precisa já está dentro de você. Basta usar a fé e tudo aquilo que o Senhor te ensinou. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, agradecemos por esta mensagem. Muitos de seus filhos e filhas que oram comigo agora estão passando por momentos extremamente difíceis, momentos de muita dor, sofrimento, com as feridas expostas. Que essa mensagem, Pai,
toque profundamente esses corações e que a partir de hoje cada um deles tenha consciência que suas feridas serão cicatrizadas. Que eles entendam que essas feridas vieram para o amadurecimento, para que eles mudem de fase em suas vidas. Que eles entendam também, Senhor, que nesta ferida morrerá o Jacó e nascerá o Israel. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma a partir de hoje. As feridas curam, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chamando as coisas que não são, como se já fossem. Palavras de fé liberam promessas. No livro de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24 diz: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A palavra de Deus tem sido falada no mundo como nunca antes tinha sido. Temos aprendido muitas coisas, porém, no processo de aprendizado há sempre alguns mal-entendidos que trazem confusão sobre a mensagem da fé e da confissão. Algumas pessoas dizem que você está errado se disser qualquer coisa diferente do que é ideal para os dias de hoje. Mas nós vemos princípios muito diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se vocês notarem nas Escrituras, verão que Deus sempre falou antes de fazer. Como, por exemplo, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao seu profeta que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Preste atenção. Deus disse: para que as coisas se manifestem, Deus tem que ter a coisa dita na terra, e é disso que a profecia trata. Algumas coisas nunca vão acontecer, até que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Estamos falando aqui de inspiração vinda de Deus para proclamar promessas e colocar as coisas em movimento nessa terra. A palavra produz a fé para as coisas que Deus já nos deu, e é assim que espiritualmente funciona. Em algumas igrejas contam histórias bíblicas, mas eles sempre deixam uma ideia de que Deus tinha feito tudo e não havia nada para as pessoas fazerem. Eles contam como Davi matou Golias, mas deixaram a ideia de que Deus tinha feito aquilo. Mas não, Deus não tinha feito aquilo. 5 vezes antes de Davi matar um gigante, ele disse o que ele iria fazer. Ele disse que ia cortar a cabeça do gigante. Ele disse quem era aquele filisteu incircunciso que ousava zombar do exército do Deus vivo. Ele disse. Aqui está o princípio de tudo: dizer. Quando você estuda as Escrituras, você descobre que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Repito, você descobre ao estudar as Escrituras que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Para que as promessas se cumpram, você precisa falar, profetizar, acreditar, para depois receber. No primeiro capítulo de Gênesis, antes de criar qualquer coisa, Deus disse. No Evangelho de João, diz que no princípio a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Por toda a Bíblia nós vemos esse padrão de chamar coisas que não são
como se já fossem. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o verso 3 diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, tudo começou com palavras. Em Gênesis, na maioria das vezes, quando Deus disse algo, logo em seguida, Deus viu. Exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E assim segue o capítulo, Deus dizendo e depois vendo que era bom. Deus nunca viu até que ele dissesse, porque é necessário falar dessa palavra para trazer a manifestação daquilo. Quando Deus começou a falar, a criação aconteceu e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. O que é uma imagem expressa? Uma imagem expressa, na verdade, são palavras faladas. Você expressa uma mensagem falando como ela é. Por exemplo, você pode ter uma imagem dentro de você, mas a forma que é dada a essa imagem foi criada através de palavras. A forma como você se expressa para outras pessoas e revela-se para elas é através de palavras. As palavras criam imagens. Exemplo, eu falo carro e você imagina um carro. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual esse universo é contínuo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3 diz: O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata, ou seja, a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas, ou seja, o universo, com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Lindo isso! Agora eu vou te dar uma notícia. Esse poder ainda está disponível hoje, mas existe um porém. Ele tem que habitar em você. Jesus mesmo disse que se habitarmos nele e se as palavras dele habitarem em nós, poderemos pedir o que quisermos que ele dará. Jesus é a exata expressão da substância de Deus, do que Deus é. A Bíblia não faz tudo para você, a não ser te dar conhecimento. Mas se este conhecimento vai para dentro de você, vira poder. A ciência achava por anos que o átomo era a menor partícula que existia, mas eles dividiram o átomo e foi aí que acharam o poder. E agora eles descobriram que há partículas que podem ser mais reduzidas do que as partículas subatômicas, que elas são tão pequenas que apenas existem na forma de nuvem. Mas eles não conseguiam achá-las, até que alguém começou a falar sobre elas, a buscar por elas. Então, elas apareceram. Você lembra o que Jesus disse em Lucas 11:9? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A ciência está começando a provar o que Jesus falou 2000 anos atrás, que você pode ter o que você diz, se você crer e não duvidar do seu coração, porque as palavras estão cheias de substâncias e estão dando forma às coisas que se esperam. Algumas vezes as pessoas substituem a esperança por fé. Mas sabe, se você tiver toda a fé na palavra, mas não tiver esperança, não terá nada de onde a fé tirará a substância. E algumas vezes essa é a razão que alguém diz: poxa,
O que aconteceu com fulano? Ele teve fé, mas não funcionou. E pode ter sido esse o problema. Ele teve fé, mas não liberou nada disso. A Bíblia revela que a forma que você libera a fé é por palavras. Todo aquele que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer no que diz, acontecerá. Ou seja, você não tinha, mas vai ter tudo o que disser. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz. É um ciclo de manifestação que se forma. Vai acontecer algo com você quando você ouvir a sua própria voz dizendo o que Deus disse. Isso entra em você, se torna parte de você e renova sua mente pela palavra de Deus. Isso muda tudo e a sua vida nunca mais será a mesma. Não há nenhum princípio específico na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar coisas que não são como se já fossem. Estamos falando de promessas que Deus nos deu na sua palavra. A maioria dos cristãos gasta a maioria do tempo orando e tentando falar com Deus para que Ele faça coisas que Ele já fez, para dar aquilo que Ele já deu, quando na verdade se trata de usar a fé que vem da palavra de Deus e falar, proclamar, chamar essas coisas à manifestação. Ou seja, quando elas não estiverem lá, você pode chamá-las. Vemos muitos milagres que acontecem no dia de hoje. Muitos que não são cristãos não entendem a cura de alguma doença pela fé. É muito simples. Você está chamando por aquilo que ainda não tem. Não faz sentido ficar remoendo a doença, pois fazendo isso, você estará estabelecendo essa verdade em sua vida. Ou seja, este é um fato presente, mas não é a verdade. A verdade é que por suas pisaduras nós já fomos sarados há mais de 2000 anos atrás. E Deus não vai fazer mais nada sobre isso. Você tem que liberar isso para a sua vida, através das suas palavras, para que o poder de Deus se manifeste. Existe um salmo dizendo que Deus enviou a sua palavra e os curou. Aí está a palavra de novo. Deus enviou a sua palavra. Bem, Ele enviou Jesus e os curou. Em Romanos 10, versículo 9 diz: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que estar no seu coração, tem que estar dentro de você, tem que ser parte de você. Não é suficiente só saber sobre isso. Não é suficiente só saber o que Deus diz, mas é importante andar nesse princípio. Certas pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes preferem falar da doença ou de alguém que já morreu dessa doença. Isso é um princípio básico. Você nunca resolve o problema falando do problema. Você resolve o problema indo para a palavra de Deus para achar a resposta. E a resposta é que Deus enviou sua palavra e os curou. E a palavra continua curando e libertando. Mas você precisa dar voz a ela. Você tem que tê-la em sua boca. Um médico, professor universitário já dizia: se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você vai fazer a coisa que vai resultar no seu bem-estar, tanto consciente quanto inconscientemente. Pensando agora ao contrário. Se você acredita que vai ficar doente, você vai fazer coisas, pensar e dizer coisas que vão fazer com que você fique doente. Em outras palavras, você terá o que diz, terá o que acredita, fala e declara. É o poder de acreditar. Até a ciência já provou que funciona. Deus deu para as pessoas a sabedoria para explorar o mundo e descobrir coisas.
Então, graças a ele, existem pessoas capacitadas, como médicos, cientistas e psicólogos. Então, não deixe de ir, mas assuma a cura para si em cima da palavra de Deus. Você deve ser consciente com o que crê. Não libere palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Creia em tudo o que está fazendo. Toda cura vem de Deus, mas há um processo de assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito, dentro do seu ser, para onde ela irá dar a você a fé para falar palavras que mudarão realidades. A palavra de Deus provê a fé, que é requerida para a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu. Se você pode encontrar a promessa da palavra de Deus, então essa palavra produz fé para isso. Aonde você vai encontrar fé para a cura? Nas passagens sobre cura. Isso vem pelo ouvir, e vem mais rápido se você ouve sua voz falando e citando o que Deus diz. E esta é a essência disso. Chame as coisas que ainda não são, como se fosse. Libere sua fé com as palavras que saem da sua boca e viva os sonhos perfeitos que Deus sonhou para a sua vida. A promessa já existe, mas depende exclusivamente de você fazer com que elas se cumpram. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Agradecemos neste momento por mais esta palavra que vem do seu trono de glória. Pai, muitos de nós ainda não compreendemos muitos mistérios que vêm de Ti. Aprendemos hoje sobre o poder de dizer, para que as promessas se manifestem. Muitas das suas promessas já foram liberadas, Pai. Porém, precisamos manifestá-las através do que dizemos com fé. Creio, Senhor, que depois desta mensagem, muitos dos seus filhos e filhas mudarão a sua postura com relação às suas vidas. Que eles assumam os seus papéis como verdadeiros filhos e filhas seus, para que o seu plano se cumpra na vida de cada uma delas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa de libertação ou de ocupação? Essa mensagem é um despertar para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45 diz: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Um dos maiores perigos que temos vivido sem perceber é falarmos a respeito de libertação, mas não entendermos a necessidade de ocupação. Tão importante quanto a libertação do que nos prendia, tão importante quanto a liberdade com relação àquilo que nos paralisava quando temos novos pensamentos e entendimentos, tão importante quanto rejeitarmos aquilo que era a nossa história até Jesus entrar nela, tão importante quanto tudo isso que falamos é entendermos hoje que depois que somos esvaziados do pecado, algo agora precisa ser preenchido em nós. A palavra de Deus no início da mensagem é muito poderosa. Ou seja, quando uma casa desocupada é varrida e colocada em ordem, aos nossos olhos está tudo bem. E quando achamos que está tudo bem,
corremos um grande perigo e acabamos paralisando a nossa jornada de fé. Precisamos entender que quando focamos para transformar a nossa vida exterior, com relação à nossa estética, dinheiro, vida sentimental, enfim, nas coisas deste mundo, acabamos esquecendo que aquilo que é externo não se compara com aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós. Aquilo que o Evangelho tem para nós não tem a ver com Cristo nos fazer parecidos com cristãos. Tem a ver com Cristo nos tornar parecidos com Ele. A palavra nos diz que não tem a ver só com desocupar aquilo que te preenchia. Tem a ver agora com uma nova realidade de preencher você a partir de hoje. Não tem a ver só com abrirmos mão do pecado. Tem a ver, sabe com o quê? De sermos cheios da novidade de vida que só existe em Jesus. Não tem a ver com o discurso, eu pecava, não peco mais, eu fazia, mas não faço mais. A Bíblia diz que o nosso testemunho não vai ser construído a partir daquilo que não nos tornamos, não fazemos, mas a partir daquilo que agora, junto com Ele, você constrói. Tão importante quanto desocuparmos aquilo que nos preenchia é entendermos que agora algo novo precisa ser colocado em nós. É por isso que tudo aquilo que Jesus faz a partir da igreja, Ele faz depois que a igreja é revestida de poder. Revestimento fala a respeito de algo que já estava revestido, mas agora recebeu uma nova cobertura. Portanto, não dá para desejar os frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não dá para desejar viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. Não tem como desejar cumprir o chamado de Deus sem ter sido chamado por Ele. Não dá para desejar fazer aquilo que é espiritual sem ter nascido do Espírito. Então, a palavra nos diz que se não nascermos novamente, não conseguiremos ver e acessar o reino de Deus. Também não tem a ver com a porção que vai ser derramada em nós, mas só é possível revestir algo que já foi revestido, ou seja, só é possível receber poder quando antes você recebe uma nova natureza. Só conseguimos experimentar a paz que excede todo o entendimento quando começamos a escolher aquilo que vamos ser revestidos. E só conseguimos confiar nesse revestimento quando temos convicção do preenchimento. Eu sei quem me preenche, por isso eu sei quem me reveste. Eu sei que em algum momento a natureza de Deus foi gerada em mim e por isso o caráter de Deus está disponível para mim. É assim que você deve pensar. Quando você entende que o poder de Deus está disponível para você, você entende também que pode tudo aquilo que Ele diz que você pode. Você entende que vai usufruir de tudo aquilo que Ele diz que você vai usufruir. Entenda que essa nova natureza não tem a ver com a conversão de religião, não tem a ver com mudança de bloco religioso. Por isso, não vai mudar a sua história se Cristo não mudar ela primeiro. O Anderson Silva disse o seguinte: muitas vezes a religião fica discutindo os lugares que podemos ou não entrar. E tem pessoas que não entram em lugares com medo de se contaminar. E o medo de não entrar em um ambiente com essa preocupação só mostra que Cristo ainda não nos fez. Você só tem medo do que um ambiente pode fazer com você quando Cristo ainda não fez em você. Toda revolução exterior só acontece quando antes existe um preenchimento interior. Não tem a ver com aquilo que está ao redor de você. Jesus veio para reconstruir aquilo que está dentro de você. Jesus nunca exige de nós algo que Ele não tenha dado primeiro.
E esse é o grande choque entre a graça e a religião. A religião sempre vai te exigir. A religião cobra de você a bondade, mas a graça te faz uma pessoa boa. A religião te cobra santidade, a graça te faz santo. A religião te cobra generosidade, a graça te faz generoso. Porque nós não somos generosos pelo que fazemos, nós somos generosos pelo que nos tornamos. Pois você é nesse mundo aquilo que Jesus é. Não dá para ser como ele abrindo mão das características dele. Se você conhece alguém que se diz nascido de Deus, que não expressa a natureza dele, ou essa pessoa está te enganando, ou está se enganando. Algumas de suas orações nunca serão respondidas, porque Deus nunca vai abençoar algo que ele deseja que morra. Tem orações que fazemos, que pedimos para que Deus prospere algo que ele deseja que a gente já tenha aberto mão há muito tempo. Às vezes pedimos para que Deus faça algo que ele nem gostaria que tivéssemos começado. Tem muita gente cansada na jornada de fé, porque está tentando fazer para merecer, quando na verdade nós jamais merecíamos, porque Cristo fez por nós e agora temos acesso a tudo aquilo que ele tinha direito. Mas isso só acontece quando você é preenchido por ele. Não tem a ver só com a libertação de um passo de fé, tem a ver com o preenchimento de uma caminhada de fé. O problema de sermos só simpatizantes da fé é que passamos a vida inteira desejando coisas que nunca vão acontecer. Só preenchemos o banco da igreja, mas não deixamos Deus preencher o nosso interior. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E normalmente ouvimos essa passagem ou compartilhamos ela como se fosse Deus convidando alguém que ainda não o recebeu para deixá-lo entrar. Mas na verdade, quando a palavra diz isso, é de um momento completamente diferente, como Jesus batendo a porta de uma igreja, como se ele dissesse: Ei, igreja, vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora. O maior número de conversões que a história já experimentou no Brasil está acontecendo exatamente agora. Agora existe uma pergunta no ar: o que tem mudado através desses números? Eu respondo: nem tanto tem mudado, porque não tem a ver com o número de pessoas que têm professado a fé. Tem a ver com o número de pequenos cristos que têm se formado. A primeira vez que nós somos chamados de cristãos é quando a característica de Cristo começa a se expressar com tanta força através da igreja, que as pessoas percebem que cada um daqueles que professam é exatamente como ele é. Como se fossem a miniatura de Jesus passeando nas ruas da cidade. A pergunta que eu faço é: quanto temos nos parecido com Jesus ao longo dos últimos anos? Alguma coisa mudou nessa porção? Será que você é mais generoso do que era há 2 anos atrás? Você é mais bondoso do que antes? Você é mais apaixonado agora? Você é mais aquebrantado do que era? Você está mais disponível para Deus do que estava há 2 anos atrás? Se continuamos da mesma forma que estávamos há alguns anos, significa que a nossa caminhada com Deus não tem transformado o que nós somos. E esse é o problema, de nos tornarmos apenas simpatizantes da fé. Gostamos da música cantada, da palavra ministrada, mas se isso não mudar o que somos, a nossa fé não tem sentido. O tipo de evangelho que Jesus morreu para que fosse compartilhado fala a respeito das boas novas. A boa notícia de Deus para a criação é que aquilo que havia sido perdido pelo pecado foi resgatado pela cruz. Aquilo que não estava mais disponível para a criação
agora novamente foi disponibilizado. Um avivamento sobrenatural vai acontecer, mas são necessários 4 pilares: adoração, oração, palavra e jejum. Quando esses 4 pilares se estabelecem, é impossível conter o avivamento da igreja. Na sua caminhada de fé, você tem usado esses 4 pilares? Você pode não experimentar aquilo que Deus tem para você se você não se entregar na medida que Ele espere que você se entregue. O ano está acabando e começa agora o período de expectativa, de traçarmos planos, fazermos rabiscos, de prometermos coisas para nós mesmos que nos últimos 10 anos não fizemos. E a grande verdade é que tão importante quanto a expectativa que você tem para o novo de Deus, tem que ser a expectativa que você tem para o único capaz de estabelecer um novo sobre você. O interessante é que em todas as culturas, em todas as épocas, em todo momento da história, sempre houve adoração, porque a adoração faz parte de quem nós somos. Nossa natureza é uma adoração. Por isso que os índios adoram o sol e a lua. Por isso que os egípcios adoravam no seu tempo. É por isso que nesse exato momento existem pessoas adorando a todo tipo de coisa. Existe um princípio em relação à adoração. Nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Então a grande verdade é que em todo o tempo, em toda a criação, a pergunta que precisa ser respondida não é se adorarmos, mas ao que estamos adorando. A necessidade que a criação tem de adorar algo é, por exemplo, quando Moisés sobe a um monte para ouvir algo de Deus. Ele fica alguns momentos lá e já é o suficiente para que o povo produza para si algo passivo de ser adorado. É simples, às vezes sem perceber, estamos esvaziando o trono de Deus e colocando outros deuses no seu lugar. Em grande parte, o nosso conforto tem roubado de nós o desejo pelo nosso propósito. Você está confortável demais a ponto de querer queimar com Jesus. Você está suprido demais a ponto de querer desejar Jesus. Você está bem demais a ponto de procurar Ele. Mas uma notícia que te dou é: Jesus não é um remédio na prateleira que buscamos quando estamos doentes. Ele não é um dos empréstimos do banco que buscamos socorro quando estamos em crise. Jesus não é um terapeuta familiar que chamamos para dentro de casa só quando o casamento está no fim. Ele não é uma psicóloga infantil que pedimos ajuda para criar os nossos filhos, quando negligenciamos por anos o sacerdócio. Jesus não é a nossa última opção. Ele precisa ser a primeira delas. Quando negligenciamos todos esses pilares ao longo de toda a nossa jornada de fé, nos assustamos com o rumo que algumas coisas estão tomando. A grande verdade é que de repente leva muito tempo para acontecer. Se você quer viver o que vivia, esteja disponível como você estava. Queima como você queimava, pois não faz sentido estarmos no corpo sem desejar queimar por ele. Algumas áreas de sua vida estão dormentes, mas Jesus te diz hoje que não morreu naquela cruz para você experimentar em partes o que ele liberou para você. Aqueles que estão nele vão experimentar plenamente aquilo que nele habita toda a vida. Toda a característica disponível no caráter de Deus continua disponível para nós hoje. Um povo que prospera, um povo que é santo, assim como ele é santo. Um povo que não se intimida com as retaliações, um povo que não se justifica. Existe um poder tão grande que até mesmo no silêncio, quando precisamos nos justificar, nos calamos e Deus compra a nossa briga. Sabe por quê? Porque existe decisão. O evangelho só acontece quando existe decisão. Porque você só vai viver o novo quando você cortar fora aquilo que te impedia de fluir.
Quando ouvir conselhos, ouça de alguém que está em lugares que você ainda não chegou. Porque uma das coisas que mais fazemos quando não sabemos nada, mas achamos que já sabemos tudo, é nos cercar de pessoas que não sabem nada também, mas acham que sabem onde estão indo. Se você quer saber quem você é, não se preocupe em ouvir de quem está do seu lado, mas ouça daquele que já fala dentro de você, pois você é quem ele diz que você é. Você pode aquilo que ele diz que você pode. Você vai viver aquilo que ele diz que você vai viver. E cada uma dessas características já estão impressas dentro de você. Você é esperto. Existem milhões de mais espertos que você. Você é bonita. Existem várias mais bonitas que você. Você é bom. Existem milhares melhores que você. Então o seu real valor está na sua especificidade. Pois podem existir pessoas melhores que você, mas não existe ninguém como você. É por isso que identidade gera autoridade. Se você conhece a sua especificidade, de sua personalidade, da sua característica, da sua unção, da linguagem que você carrega, acontece algo incrível. Você não vai desejar ser mais ninguém além de quem você já é. Os ambientes que você frequenta só podem te afetar quando Cristo não te fez. O entendimento de quem você é faz com que a comparação não tenha sentido algum. Quando você ocupa o seu espaço na criação, não tem espaço para nenhuma outra coisa além da identidade de Cristo que já imprime você. Porque quando você começa a se comparar com o outro, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: Deus, no seu lugar, eu teria feito melhor. A grande verdade é que precisamos nos despir de quem nos tornamos para experimentar quem Deus sempre quis que fôssemos. Sabe qual é o problema quando você está saciado de qualquer coisa e não daquilo que você precisa? É que quando aquilo que realmente te alimenta estiver disponível, você vai achar que já está satisfeito e não precisa de mais nada. Os sonhos que você tem, os projetos, aquilo que você carrega, pode ter sido gerado de você ou pode ter sido gerado de Deus. Você que escolhe. Se você quer se encher das promessas dos céus, então rejeita toda a palavra e proposta que não veio de lá. Se você quer se encher dos sonhos de Deus, então rejeita todo sonho que não veio dele. A forma de estarmos completamente imunes das propostas do inferno é quando estamos completamente cheios das promessas dos céus. É importante retermos dentro de nós as promessas que Deus fez, porque quando trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, não entramos em crise com aquilo que é desconhecido. É importante lembrarmos o tempo inteiro quem somos, porque quando você sabe quem você é, aquilo que se levanta contra você não te intimida mais. Como vencer o medo? Muda a alimentação dos seus pensamentos, porque o medo se alimenta da dúvida. Agora, a convicção se alimenta da certeza, e a única certeza que temos é das promessas que Deus fez. Então, sempre lembre das promessas. Se você quer saber o seu propósito, olhe para Jesus. Você vai dar continuidade ao que ele fez aqui, ao que ele começou na cruz. O púlpito onde Jesus pregou o amor foi em uma cruz. O púlpito onde a verdade saiu do campo das ideias e invadiu a história foi em uma cruz. O púlpito onde aquele que dizia que era o caminho, a verdade e a vida e demonstrou que era o Messias foi em uma cruz. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado e entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou e não existe mais separação entre Deus e a criação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque naquele púlpito Jesus pregou o amor.
Se pudéssemos traduzir o que Jesus fez naquela cruz, é quase como se fosse o voto de um casamento. É como se Jesus, naquela cruz de braços abertos, completamente humilhado, completamente nu, completamente sem base de segurança, completamente exposto, vulnerável, é como se ele falasse: eu prometo amar você todos os dias que você existir. Eu prometo encher você da minha vida a partir do momento que você me aceitar. Eu prometo preencher todo o seu vazio. Eu prometo ser o colo que você precisa nos momentos de dúvida. Eu prometo cuidar de cada passo seu e firmá-los quando você achar que não vai dar mais. Eu prometo cessar toda a tempestade que se levantar ao seu redor e toda a tempestade que for gerada dentro de você. Eu prometo te amar de tal forma que o inferno não vai me poupar de você, não vai me livrar de você. Eu prometo infinitamente expressar o meu amor através da criação. Eu prometo te amar de tal forma que absolutamente nada foi capaz de me separar de você. Eu prometo que o que aconteceu até aqui e aquilo que está por vir não vai nos separar. Mais uma coisa que Jesus nos diz é: eu vou invadir o inferno, envergonhar tudo aquilo que tentou roubar você de mim. Mas não esquece, eu prometo ao terceiro dia voltar. E quando eu voltar, aquele que achava que teria me roubado de você vai ser como um espetáculo público diante de toda a criação, para que todos possam ver que o meu amor por você é infinitamente maior do que tudo que se levanta ao seu redor. Eu prometo que o medo que te paralisava não vai paralisar mais. Eu prometo que a sua ansiedade que tentava roubar de você o presente não vai roubar mais. Eu prometo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem o presente, nem qualquer coisa da criação será capaz de me separar de você. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus dias, todos os seus dias serão plenos. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus sonhos, todos os seus sonhos se cumprirão. Eu prometo que se eu for o propósito da sua jornada de fé, todos os seus propósitos serão realizados. Eu prometo que se eu for o único a quem você buscar socorro, você vai encontrar em mim refúgio e fortaleza. Pois podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu prometo por mim mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu prometo estar com você todos os dias, até que a morte nos aproxime. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, no dia de hoje venho orar por todos aqueles que estão apáticos. Querido Deus, quantos cristãos paralisados, Pai. Quantos que apenas ocupam um banco na igreja e nunca viveram seus sonhos, Senhor. Não vivem a vida que Jesus morreu por nós. Não o conhecem em espírito e verdade. Estão paralisados. Pararam no tempo e no espaço. Que essa mensagem, Pai, seja um despertar na vida de cada um deles. Que a partir de hoje eles acordem e vivam o melhor de Deus em suas vidas. Que eles sejam extensão do Filho para glorificar o Pai. Hoje é o dia do despertar, Pai. Que o Espírito Santo toque essas vidas, transforme realidades e desperte corações. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé está no meio.
No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: Vamos fazer uma coisa nova. De alguma forma, a frase passemos para outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria do outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Em Marcos capítulo 4, versículos 37 e 38 diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber do que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada? Buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes, nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar ou ler sobre a fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores, segundo Romanos 8:37. Isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias, quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas o meio complica. Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem que, se ele disse, aquilo iria acontecer.
No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Em Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Ore comigo assim: Senhor, entendo que para chegar a outra margem, terei que passar pelo meio. Sei que neste meio serei alvo de tempestades. O que mais me deixa em paz é que sei que o Senhor está no barco comigo. Que eu não tenha a visão da tormenta do mar, nem da força dos ventos, mas apenas da calmaria que seguirá após a sua intervenção. Na sua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, sabendo que independente da tempestade, já me considero um vencedor, pois Cristo é o meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo seu zelo em todos os momentos da minha vida. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente morre e tudo fica aí. No livro de João, capítulo 10, versículo 10 diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A gente morre e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter um status. A gente morre sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece. A roupa fica no varal. A gente morre, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente morre e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Jesus nos diz nesta passagem que Ele veio para que tenhamos uma vida plena e abundante. Essa vida é apenas uma passagem para uma nova etapa, para um novo recomeço, para o céu. Então por que não desfrutá-la em sua plenitude e experimentar um pouquinho deste céu aqui na terra? A morte é a grande certeza da vida para um cristão, porque como diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viva cada dia na sua plenitude e intensidade. Seja o condutor da sua história. Nesta breve passagem por este mundo, esqueça seus problemas, lance todos eles sobre o altar do Senhor e viva. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente morre e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente morre, pois é bem assim. Piscou, morreu. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente morre e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas.
e algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente morre. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, amaríamos mais hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse, mesmo sem saber. Se a gente esperasse pela morte, talvez nos conectaríamos a Deus em espírito e verdade e deixaríamos Ele conduzir esse breve tempo aqui nesta terra, nos preparando para viver a eternidade ao seu lado. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente morre o tempo todo, aos poucos, e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que te resta? Te dou um conselho: entregue esse tempo restante de vida ao Senhor, que Ele te conduzirá por caminhos que você nunca iria imaginar, pois os planos dele são perfeitos e a morte para você será apenas lucro. Ore comigo assim: Senhor, a partir de hoje entrego em seu altar todos os meus problemas, preocupações e ansiedade. Aprendi que esta vida é uma passagem e uma preparação. Quero vivê-la a partir de hoje intensamente cada dia. Escolho viver em amor e plenitude. Entrego a Ti meus caminhos, pois sei que, conduzidos pelas Suas mãos, estarei trilhando rumo à glória ao Seu lado. Pois viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Passe tempo com Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Quando Jesus nos disse para permanecermos nele e em sua palavra, ele usou a palavra grega meno, que é traduzida como continuar, habitar, perseverar, estar presente, permanecer, posicionar-se, demorar. Devemos passar tempo com Deus continuamente. Quando o fazemos, entramos no fluir do seu plano para o nosso dia. Não devemos simplesmente desejar que tudo corra bem, mas devemos buscar a Deus por uma palavra nova a cada dia. Se o buscarmos logo pela manhã, teremos uma palavra na estação apropriada para compartilhar com os outros. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 23 diz: A alegria de um homem está na resposta de sua boca. Que bom é uma resposta oportuna. Podemos ser bem-sucedidos naquilo que Deus nos chamou para fazer se ouvirmos suas instruções. Ele disse em Provérbios 8:17: Eu amo os que me amam, os que madrugam por mim hão de me encontrar. Para que você tenha uma vida totalmente transformada, você precisará criar relacionamento e intimidade com Deus. E para isso você precisará passar tempo sozinho com o Senhor. No livro de Mateus 6, versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai
que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus acordava bem cedo para ficar sozinho com Deus. Mas Pedro o buscou para fazê-lo saber que todos estavam procurando por ele, conforme diz em Marcos, capítulo 1, versículos 35 e 36. Quando você quer ficar sozinho para orar, parece que todos pensam em procurá-lo. Jesus buscava tempo sozinho com Deus para que pudesse se fixar nos propósitos do Pai. Vemos o cenário de Jesus orando sozinho e então satisfazendo frequentemente a necessidade dos outros. Jesus atravessou a Galileia pregando, curando e expulsando demônios. Se Jesus precisava ficar sozinho com o Pai antes de ministrar aos outros, assim devemos fazê-lo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ore comigo assim: Senhor, hoje entendo o significado de permanecer em Ti. Permanecer em Ti é deleitar-se em Ti continuamente, todos os dias, todas as horas. É habitar no Seu esconderijo e sentir-se amado por Ti. É perseverar dia após dia. É permanecer na Sua presença. É posicionar-se como Seu servo e esperar as Suas instruções. Quero passar mais tempo contigo. O meu maior prazer hoje é estar na Sua presença. Quero criar mais e mais intimidade com o Senhor a cada dia. Siga o exemplo do nosso Salvador, que sempre se isolava, buscando tempo contigo para renovar as forças e se preparar para os desafios que o Senhor o entregava. Estou aqui, Senhor, à sua disposição para fazer a sua vontade. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale de acordo com os pensamentos de Deus. Em Provérbios 8:6 diz: Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Um dos nossos maiores erros é que, às vezes, respondemos muito rapidamente às pessoas, apenas dando-lhes algo que sai da nossa própria mente. Somente um tolo expressa tudo o que sente. Em Provérbios 29:11 diz: O insensato expande suas paixões todas, mas o sábio as reprime e acalma. Aqueles que falam muito e precipitadamente acabam sempre entrando em problemas, como a Bíblia diz em Provérbios 12:18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Jesus agia com sabedoria. Ele sempre sabia dizer a coisa certa no momento certo, e isso surpreendia a todos. Se não passarmos tempo suficiente com Deus, diremos a coisa errada na hora errada. Decida esperar em Deus antes de expressar seus pensamentos. Quando passamos tempo com o Senhor, nos enchemos com a verdade. No livro de Salmos 91:14 diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando nos apaixonamos verdadeiramente pelo Senhor, em espírito e verdade, passamos a ter um conhecimento pessoal da misericórdia, amor e bondade de Deus. Passamos a crer e a confiar em Deus, sabendo que Ele nunca nos abandonará. Precisamos criar relacionamento com Deus. O inimigo de nossa alma nos observa atentamente, procurando uma pequena brecha para entrar. E o foco dele são nossos pensamentos. Precisamos iniciar nosso dia da maneira correta, da maneira certa, dizendo a Deus de como o amamos, que precisamos dele e dependemos dele. Devemos ler a sua palavra e confessar
as suas promessas. De manhã, logo que você acordar, faça isso. Sempre acharemos tempo, se quisermos. Ouça pregações enquanto você se dirige para o trabalho. Encha-se com o conhecimento da verdade. Não faça comentários pessimistas antes que o dia nem mesmo comece. Em vez disso, diga: sou a justiça de Deus em Cristo. Eu me alegro em todas as coisas. Ore comigo assim: Senhor amado, entendo que por vezes ajo com emoção. Todas as vezes que expressei tudo o que sentia, arrumei problemas para a minha vida. Me auxilie, Senhor, a conter minhas emoções. Que o Espírito Santo seja o meu condutor e não meus sentimentos. Quero falar de acordo com os pensamentos de Deus. Sigo o exemplo de Jesus, que sempre falava e tomava atitudes com sabedoria na hora apropriada. Entendo que preciso me aproximar mais e mais de Ti, para ser conduzido de acordo com a Sua vontade e com sabedoria. Me encha com a verdade, Senhor. Me apaixonei por Ti, Pai, e hoje conheço a Sua misericórdia, Seu amor e Sua bondade. Sei que nunca me abandonará. Te amo, Deus, preciso e dependo de Ti. Me encho com a Tua graça, pois ela me basta, e sigo firme e forte rumo às promessas para a minha vida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Apegue-se a Deus. Em Salmos 63:8 diz: a minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. A palavra de Deus tem muito a dizer de como devemos começar os nossos dias. Muitas pessoas nunca têm um final apropriado para o seu dia, porque deixam o inimigo impedi-las de começar da maneira certa. Satanás tenta capturar os nossos pensamentos logo pela manhã. Ele quer nos manter pensando em todas as coisas erradas, logo que despertamos. Seu intento é roubar nossa paz e nos atormentar assim que o despertar soa. Ele sempre trabalha com artimanhas para nos manter atormentados. Eis porque é importante aprender como derrotar o diabo logo ao despertar, cada dia. Cada manhã é uma nova oportunidade para começar o seu dia da maneira certa. Louve a Deus logo que seus olhos se abrirem para um novo dia. Assim como o salmista diz no livro de Salmos 63, versículos 5 a 7. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante a vigília da noite, porque Tu tens me sido auxílio. Um grande exemplo de como devemos iniciar nosso dia foi Davi. Davi começava o seu dia orando e ouvindo a Deus. Ele instruiu os sacerdotes a se levantarem cada manhã, dando graças e louvor ao Senhor, e da mesma forma ao anoitecer. Ele dizia em 1 Crônicas 23, de 25 a 30, o Senhor tem dado paz e descanso ao seu povo. O que precisamos ficar atentos é que, além de orarmos, precisamos nos silenciar para ouvir a Deus. Muitas vezes oramos e oramos, mas, assim como Ló, nunca paramos para ouvir. Por exemplo, os anjos alertaram Ló pela manhã para que fugisse de Sodoma e evitasse a destruição que se aproximava. Podemos evitar muitos transtornos em nossa vida quando aguardamos as instruções de Deus antes de agir. Um grande começo leva a um grande final. Comece o seu dia com ações de graças e louvor. E à noite, antes de se deitar, agradeça a Deus novamente pelo grande dia que teve.
Ore comigo assim. Senhor amado, entro na sua santa presença neste momento. A partir de hoje começo os meus dias com o Senhor, na sua companhia. Uma das estratégias do inimigo é roubar a minha paz e me atormentar logo pela manhã, mas ele não vai conseguir. Todas as manhãs vou procurá-lo com todo o meu amor e com todas as minhas forças. Fale comigo, Senhor, que aguardarei para ouvir as suas instruções. Me lave com o sangue de Jesus e me encha com teu Santo Espírito. Que a sua vontade seja feita em minha vida. Me ajude, Deus, a caminhar dentro dos planos divinos e não conforme o meu próprio entendimento. Te amo, Pai. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Livre-se das desculpas e creia. Em Salmos 18:3 diz: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 e 2, Deus instruiu ao seu povo a destruir completamente seus inimigos. Eles não deveriam mostrar qualquer misericórdia. Quando Deus nos diz que é tempo de lidar com atitudes negativas e erradas, devemos nos livrar de nossas desculpas. Não devemos mais argumentar, falando assim: bem, todas as pessoas são negativas, por que eu deveria ser diferente? Vença algumas coisas em sua vida. Livre-se de maus hábitos e atitudes negativas e prossiga para o futuro que Deus planejou para a sua vida. Fale com Deus assim: Deus, por favor, ajuda-me a mudar. Mostra a raiz do meu problema e como superá-lo. Quero mudanças positivas em minha vida. A partir do momento que obedecer a Deus, dentro do que Ele tem te mostrado, sem desculpas, simplesmente creia que Ele fará o que tem que ser feito. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. No mundo natural, você não crê em algo até que possa vê-lo. Mas, ao orar, você tem que crer que o recebeu. E então obterá a manifestação disso. No reino de Deus, você primeiramente tem que crer, e então verá. Jesus disse em Mateus 21, versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O ouvido de Deus está inclinado para aqueles que oram em fé. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas ao lado de Jesus, mas também foi o único que saiu do barco. Até que tome a decisão de crer e agir de acordo com isso, nada acontecerá em sua vida. Saia do barco, livre-se das desculpas e viva o sobrenatural de Deus. Ore comigo assim: Senhor, por muito tempo tenho ouvido a Ti através da Sua palavra ou através de profecias de outras pessoas. O Senhor tem me chamado, porém sempre tenho alguma desculpa que me impede de prosseguir. Cansei disso. Chega de desculpas, chega de prorrogar o seu plano para mim. Vou lidar com minhas atitudes e pensamentos negativos. Peço ajuda, Pai, pois sozinho não conseguirei. Quero mudar, mostre-me a raiz do problema e ajude-me a superá-lo. Quero ser um servo obediente a Ti e seguir de acordo com o seu direcionamento. Eu creio, Senhor, no seu plano perfeito para a minha vida. Creio que tens o melhor para mim. Livro-me das desculpas. Quero sair do barco e viver o sobrenatural contigo. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Aproxime-se do trono e seja transformado. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: aproximemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que grande sumo sacerdote temos em Jesus! Ele compreende nossas experiências e sabe o que é viver num corpo humano. Ele enfrentou os mesmos tipos de tentação que enfrentamos, mas nunca pecou. Ele sabe que o tentador fica nos espreitando e que precisamos de misericórdia e força. Falhamos, mesmo quando temos as melhores intenções de fazer o bem. Deus nos diz para recebermos e não para nos esforçarmos para obter sua misericórdia cada dia. Aproxime-se de Deus e seja transformado. Em Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 10 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicências, linguagem obscena do vosso falar, e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se você quer que sua vida seja diferente, ore para receber o poder transformador de Deus. Crer que Deus está trabalhando para transformá-lo fará com que isso se manifeste de forma concreta em sua vida. Ore comigo assim: Deus, por favor, perdoa meus pecados e me transforme na pessoa que queres que eu seja. Sei que estás trabalhando em minha vida agora mesmo, porque eu sou teu filho e tu me amas. Tu disseste que se eu permanecer em tua palavra e chegar-me à tua presença, serei transformado de glória em glória à tua própria imagem. Obrigado, Pai, por me transformar hoje. Recebo o poder transformador que vem do seu trono de glória e continuo caminhando rumo aos planos que o Senhor escolheu para mim. Um plano de vida bom, perfeito e agradável. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.